Olá pessoal, vamos então dar início à nossa aula 22. Vamos tratar nessa aula sobre derivadas. Porém, não vamos mudar um pouco o enfoque agora. Vamos tratar de derivadas gráficos. Parte 1. Tá? Quer dizer, nós falaremos nessa aula sobre construção. A ideia é fazer construção de gráficos, mas como nós ainda precisamos fortalecer a ideia de gráficos e derivadas, eu vou fazer essa primeira parte para dar uma introdução nessa ideia de qual é a relação entre gráficos e derivadas. Aí, numa segunda parte, que nós faremos na sexta-feira, na próxima aula, nós trataremos efetivamente de construção de gráficos, tá bem? Vejam só, o que nós temos aqui? Vejam só, em termos de gráfico, dá para a gente ter uma ideia de quando uma derivada existe, quando a derivada não existe. Vocês lembram que eu falei para vocês que a derivada fornece a inclinação da reta tangente. Quer dizer, então, se eu tenho um gráfico de função, se eu tiver aqui um gráfico de função, digamos que eu tenho aqui um gráfico de função, e aí você tem aqui alguma coisa assim, digamos. A nossa derivada é, por exemplo, se você pega aqui, ó, pega aqui. Aqui você tem um certo x0, então nesse x0 aqui você tem aqui o nosso f de x0, que é o nosso y, e aí aqui você tem uma reta, né? Essa reta toca essa curva nesse único ponto aqui, e ela tem um ângulo aqui, alfa. Então, a tangente, a f' de x0 é igual à tangente desse ângulo alfa. É a tangente desse ângulo alfa. Cateto oposto por cateto adjacente. Quer dizer, você tem a inclinação dessa reta aqui, certo? E essa aqui é a nossa reta tangente. Ao longo de todo esse gráfico aqui, se você andar ao longo de todo esse gráfico, sempre que for possível você colocar retas tangentes, significa que a derivada existe. Então, veja só, eu poderia escrever aqui, vamos colocar aqui, derivada existe. Então, se você tiver gráficos assim, ó, gráficos assim, derivada existe, derivada existe, derivada existe, aqui, ó. Então, se você pegar aqui, a própria reta derivada existe, né? Ó, só colocar as retas tangentes, ó. Aqui, ó, as retas tangentes, então a derivada existe. Por outro lado, se você fizer derivada não existe.
por exemplo, se você tiver uma coisa assim, ó, se você tiver uma coisa assim, nesse ponto aqui, a derivada não existe. Por que ela não existe? Porque se você pegar por um lado aqui, ó, você tem uma reta aqui. Quando você passa imediatamente para o lado de cá, você vai ter uma reta aqui assim, ó, tá vendo? Então, eu não tenho como determinar inclinações de retas tangentes nesse ponto aqui que eu marquei. Por quê? Porque é um ponto, um bico aqui, uma ponta, não tem como você determinar a inclinação de reta tangente aqui. Um outro caso em que a derivada não existe também, assim, por exemplo, ó. Então aqui você também não consegue determinar a derivada, ó, tá? Você não consegue determinar a derivada, porque se você tomar retas tangentes, elas vêm por aqui, desse lado está para cima, ó, a inclinação está aqui, já desse outro lado a inclinação está aqui, ó. Então não tem como você determinar inclinações de retas tangentes para esse caso. Então, graficamente, você tem essa ideia, tá? A derivada ela fornece inclinações de retas tangentes ao longo do gráfico da função. Porém, se em algum ponto eu tiver bicos como esse daqui, ó, eu não consigo determinar a derivada. Por quê? Porque de um lado eu tenho uma inclinação de reta tangente, do outro lado do ponto eu tenho outro tipo de inclinação de reta tangente. Mesma coisa aqui, por exemplo, tá? Então isso inviabiliza a derivada nesses pontos, ok? Vamos ver um exemplo efetivo aqui para vocês perceberem como é que é isso na prática, tá? No exemplo. Bom, então continuando aqui, aula 22, exemplo. De ponto onde a derivada não existe. Considere f de x igual a módulo de x. Tá? Então, módulo de x. Ora, será que essa derivada é diferenciável em x igual a zero? Será que essa função f de x igual a módulo de x é diferenciável em x igual a zero? Vamos lá. Vamos responder essa pergunta para vocês. Vamos lá. Solução. Pessoal, primeiro, o que é essa função módulo de x? F de x igual a módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero e menos x se x for menor do que zero. De acordo, gente? Então, se x for positivo, é o próprio x. Se x for negativo, tem que botar um menos na frente aqui. Vou botar esse menos na frente para corrigir o sinal e fazer com que ele fique positivo, já que o módulo é sempre positivo ou, na pior delas, é zero, tá? Não negativo. Então, já tem a definição da função. Vamos para a definição de derivada. Como é que eu calculo a derivada? Então, vamos lá. F' de zero. Ora, f' de zero vai ser limite. Tudo bem, vamos escrever aqui. Limite quando ΔX tende para zero de f de x mais ΔX
menos f de x sobre ΔX. Ok? Essa é a definição de derivada. Quando eu quero calcular a derivada e eu não sei como fazê-lo de outra maneira, porque não tenho nenhuma regra que me ajude, eu aplico a definição. De novo, gente, se eu não tenho nenhuma forma de calcular a derivada por alguma regra que eu tenha visto, que é o caso aqui, uma função em duas sentenças, eu tenho que aplicar a definição. No caso aqui, na verdade, isso que eu fiz aqui é a f' de x, né? F' de x. A f' de x0, de 0, vai ser o limite, quando ΔX tende para 0, de f de 0 mais ΔX, menos f de 0, sobre ΔX. Isto é o limite, quando ΔX tende para 0, de f de ΔX, menos f de 0, sobre ΔX. Correto, gente? Isso porque eu estou calculando num ponto específico, que é x0 igual a 0. Tá? Acontece, gente, que para calcular esse limite aqui, para calcular esse limite, eu tenho que observar que a minha função ela está definida por sentença, ou seja, à esquerda ela tem um valor, que é esse aqui, e à direita ela tem uma outra sentença, né? Então, eu preciso calcular a derivada, o limite, pelos dois lados. Nesse caso, são limites laterais, né? Então, vamos lá. Limite, quando ΔX tende para 0 pela esquerda, pelo lado esquerdo de 0. Então, vamos lá. Pelo lado esquerdo, a sentença é essa daqui, à esquerda de 0. Portanto, fica menos ΔX sobre ΔX, que é menos 1, né, gente? Simplifica aqui, menos 1. Segundo, limite, quando ΔX tende para 0, pela direita, essa outra sentença que está aqui. Tá certo, gente? Essa outra definição. Portanto, vai ser ΔX, está aqui, positivo, né? ΔX sobre ΔX. Isso é igual a 1. Então, vejam, gente, a derivada, a inclinação da reta tangente, à esquerda do zero é menos 1. E à direita do zero é 1. Perceberam aqui? Isso significa que esta função não tem derivada. F de x igual a módulo de x não tem derivada em x igual a 0. Tá? Isso que eu mostrei para vocês aqui. Agora, se vocês lembrarem de como é o gráfico da função módulo, vou botar aqui no canto. Se vocês lembrarem de como é o gráfico da função módulo, a função módulo tem esse gráfico aqui. Ela é um V, né? Vocês já devem ter feito, a gente já fez. Isso aqui é módulo de x. Então, essa função, nesse ponto aqui, que é 0, não tem derivada. Por quê? À esquerda do zero, esse lado de cá, você tem essa reta aqui, que tem inclinação menos 1, né? Para baixo. Já desse outro lado, do lado direito, do lado direito do zero, você tem essa reta aqui, que tem inclinação 1, que é a bissetriz, né, gente? Primeiro e terceiro quadrante. Portanto, aqui nesse ponto eu não consigo determinar a derivada por causa disso, porque esse limite não é possível ser calculado aqui. E é esse limite aqui que dá a derivada. Tá certo, gente? Então,
Com isso, vocês têm um bom exemplo de pontos em que a derivada não existe. Tá ok? Então, agora, com base nessa ideia que nós formulamos, nós vamos tentar verificar para uma função que tenha derivada em seus vários pontos, vamos tentar descobrir como fazer para, com essa derivada, construir o gráfico dessa função. Essa é a nossa meta, que nós vamos começar a trilhar a partir de agora. Vejam só, o que é uma função crescente, afinal? Função crescente. Uma função é dita crescente, então, a função f é crescente quando x1 maior do que x2 implicar em f de x1 maior que f de x2 para qualquer x1, x2 e seu domínio. Então, gente, o que é uma função crescente? Uma função é dita crescente quando, se você pegar dois caras no domínio dela, um maior do que o outro, as imagens respectivas também serão uma maior que a outra. E aí eu digo que a função é crescente. Tá? Vejamos o exemplo. Exemplo. f de x igual a 2x mais 1 é crescente. Então, pessoal, como é que eu vou verificar que essa função é crescente? Ora, você tem que verificar exatamente essa sentença que está aqui. Ó. x1 maior do que x2 tem que implicar em f de x1 maior que f de x2. Tá? Então, você está pegando dois caras do domínio e deve verificar que as suas imagens correspondentes também obedecem essa relação maior que. Tá? Então, vejamos. É preciso verificar isso, tá, gente? Pelo menos por enquanto. De fato, você pega x1 maior do que x2, você pegar dois números, um maior do que o outro, isso implica que duas vezes aquele de lá, x1, também vai ser maior que duas vezes x2. Concordam com isso? Também vai ser verdade que se você pegar duas vezes um número maior que duas vezes outro número, também vai ser verdade que duas vezes x1 mais 1 continua sendo maior que duas vezes x2 mais 1. De acordo, gente? Ora, mas não precisa muito para me dizer o que é isso daqui, ó. Isso aqui é exatamente, ó, tá aqui a função f de x1. E isso que está aqui é exatamente f de x2. Então, veja só, gente. Eu acabei de mostrar para vocês que esta função aqui é sempre crescente. E como é que eu fiz isso? Eu peguei dois caras genéricos, peguei um maior do que o outro e mostrei que, por implicações, né, você multiplica por 2, soma 1, vale essas relações todas que eu fiz aqui, mostrei que a imagem desse primeiro é maior que a imagem desse segundo. Certo, gente? Então, essa função é, de fato, crescente. Agora, o que é uma função decrescente? Bom, vamos lá. Função decrescente. Uma função f
f é decrescente quando, se você pegar x1 menor do que x2, isso você tiver implicar em ter f de x1 maior que f de x2. Então, vejam, você pega um cara maior, um cara menor do que o outro, e a sua imagem respectiva se inverte. Pessoal, rapidinho aqui o desenho, ó. Bem rapidinho, depois eu vou apagar isso aqui. É isso aqui, ó. Você pega esse caso aqui, ó, você pega x1 maior do que x2. Então, aqui está o teu x2, aqui está o teu x1. x1 é maior do que x2. E as imagens devem ser como? A de x2 está aqui, digamos, f de x2. E a de x1 está aqui, ó, f de x1. Então está aqui, ó, f de x1, que é essa daqui, tem que ser maior para cima que a f de x2, que é essa daqui. Tá certo, gente? E isso, ó, te dá uma inclinação, ó, nesse sentido, tá? Positiva, tá? Então, ó, x1 maior do que x2, f de x1 maior que f de x2, tá certo? Então, isso me diz que a função é crescente para cima, tá vendo? A função deve estar fazendo algo assim, né? Para cima, tá? Para cima, ok? Bom, o lado de cá, qual é o caso? Agora vamos considerar essa outra situação aqui, gente. Essa situação aqui, ó. Vamos considerar essa situação. Então, esse caso aqui, que é o caso decrescente, x1 é menor do que x2. Então, vamos pegar aqui x1 e aqui x2, tá? Peguei bem longe para a gente ter uma visão boa. Ó, x1 é menor do que x2, mas o que tem que acontecer com a imagem? A f de x1 tem que estar aqui em cima, ó. F de x1. E a f de x2 tem que estar aqui embaixo, a f de x2. Ó, f de x2, que é esse valor, é menor que a f de x1. Tá vendo? A f de x1 está aqui, a f de x2 está aqui embaixo. Nesse caso, eu digo que a função é decrescente. Vejam vocês que, de fato, essa função faz algo diferente do que eu mostrei anteriormente, né? E ela deve estar fazendo algo assim, ó, algo para cá, tá vendo? Quer dizer, ela é decrescente, está descendo, tá vendo, gente? Então, a função decrescente, tá? Também para qualquer x1, x2 do seu domínio, na região que ela é decrescente. Tá, gente? Então, tenham essas coisas em mente, o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente, que nós vamos usar isso agora, tá ok? Proposição. Se f é crescente em um intervalo AB, poderia ser aberto também, tá, gente? Sem problema. Então, f' de x é maior que zero para x pertencente a AB. E vale a recíproca. Tá, gente? O que é a recíproca? Se f' de x0 é maior,
Se f' de x é maior do que zero para x pertencente a B, então f é crescente no intervalo AB. Por outro lado, se f é decrescente em AB, então f' de x é menor do que zero para x pertencente a B. E vale a recíproca. Tá bom, gente? Então, se a derivada é positiva no intervalo AB, a função é crescente, vice-versa. E se a função é decrescente no intervalo AB, a derivada é negativa no intervalo AB. Tá certo? Uma outra coisa que eu quero passar para vocês é ponto crítico. Ponto crítico. Um ponto x0, f de x0 de uma função do gráfico, de uma função é dito um ponto crítico quando f' de x0 igual a zero ou não existe. Tá, gente? Então, vamos lá, desde o começo. Uma função é crescente se a derivada é positiva no intervalo. Ela é decrescente se a derivada é negativa no intervalo. E vale a volta. Um ponto crítico é aquele ponto onde a derivada vale zero. Percebam, de um lado ela vai ser crescente, porque a derivada é positiva, do outro lado ela pode ser decrescente, porque a derivada é negativa, e no ponto onde você não pode dizer se ela é crescente ou decrescente, a gente chama de ponto crítico. Viram aqui? Onde a derivada vale zero. Ou não existe também, é aqueles casos dos bicos que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, atenção para isso aqui, vamos para um exemplo. No gráfico abaixo, diga quais são pontos críticos onde a função é crescente, onde é decrescente, e onde é constante. Então, pessoal, olha só, para essa função f que está aqui, tá? Eu quero que vocês me digam o seguinte, onde ela é crescente, onde ela é decrescente e onde ela tem ponto crítico. Em outras palavras, gente, o que eu quero que vocês me digam é onde ela é crescente, quer dizer, onde ela tem derivada positiva, porque onde a derivada é positiva, a função é crescente. Depois eu quero que vocês me digam onde ela é decrescente. Ora, ser decrescente significa que a derivada é negativa. Portanto, eu quero que vocês me digam onde ela tem derivada positiva para ser crescente, negativa para ser decrescente. E onde ela é constante? Onde ela é constante, ela é onde... Veja, ser constante, gente, não é ser constante em um ponto. Ser constante
É que você pega um intervalo e a função tem sempre o mesmo valor. Também quero que você veja quais são os pontos críticos, né? Pontos críticos, sim, é aquele ponto específico onde a derivada vale zero. Ok? É um ponto onde ela vale zero. Na vizinhança ela muda o valor. Tá bom? Então, vamos lá, vamos resolver isso. Vou colocar aqui no canto, olha só, vou apertar aqui um pouquinho, solução. Então, ora, vamos começar aqui, de menos infinito, né? De menos infinito até esse A. Pessoal, vamos assumir aqui, tá? Para não ter que mexer de novo nesse gráfico. Vamos assumir aqui que de menos infinito até esse A, ela vem com esse comportamento aqui, tá bom? Esse comportamento aqui. Tá um pouquinho aqui estranho, mas assuma que ela vem com esse comportamento de menos infinito até aqui. Então a gente pode dizer que de menos infinito, vamos fazer em vermelho. Então, assuma que de menos infinito até A, ó, como é que eu faço para saber se ela é crescente ou decrescente? Ora, você pode usar aquela definição que eu disse, eu pego um x aqui e outro x aqui. Se você pegar esse x, aqui ele tem um valor, está para cima. Pega o x da frente, ele está aqui para baixo, a função diminuiu, tá vendo? Diminuiu a altura, ela é decrescente. Ou você pega a derivada está para baixo, derivada para baixo, função decrescente. Decrescente. Depois, você pega daqui desse A até esse B, ó, a derivada está para cima, derivada para cima de A até B, derivada para cima, crescente. Tá certo? Ó, crescente. Aí você pega de B até C, tudo bem que se você olhar bem de pertinho não vai ser exatamente isso, mas eu tentei desenhar a mão ali para vocês enxergarem que ela está na horizontal. Está na horizontal, ela é constante, tem esse valor aqui, tá? Ela é constante. Ok? É constante, de B até C. Agora, de C até D, ó, notem que a derivada está para baixo, né? Para baixo. Então, de C até D, ela é decrescente. Agora, de D até E, lá em cima, até E, ó, de D até E, ela sobe, tá vendo? Ela subindo aqui, ela é crescente. Ok? De E até F, aí vamos saltar espaço, né? De E até F, ó, ela é decrescente. Está esquisitinho, mas é decrescente. Decrescente. Vamos continuar para cá. De F até G é constante. E de G a mais infinito é crescente, né, gente? Olha aqui, ó. Crescente, crescente. Tá bom? Pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Esse ponto aqui, x igual a A, é um valor crítico, né? X igual a A. Na verdade, não é ponto, gente. É valor, porque é só o valor de x que eu vou dar. Eu não tenho o y aqui, não vou dar o valor de y. Seria AF de A, né? Se eu quisesse dar o ponto. Mas eu vou dar só o valor crítico. X igual a A. Por que x igual a A é ponto crítico? É ponto crítico porque a derivada não existe, ó, tá vendo? De um lado ela é para cima, do outro lado é para baixo, a derivada não existe. Em B, gente, em B, olha, a derivada ela vem e continua, né? Ó, tá vendo? Ela vem, não é ponto crítico não, tá? Porque se você olhar aqui, ela vem
e vai indo até emendar aqui. Então ela é zero, ela estava chegando a zero aqui e não deu ponto crítico. Agora aqui, ó, aqui já é ponto crítico, pode ver. Aqui ela não é ponto crítico, porque ela veio, horizontalizou e permaneceu. Já aqui ela seguiria na horizontal, mas ela caiu repentinamente. Então x igual a b é ponto crítico também. X igual a c é ponto crítico também, porque ela quebra aqui de repente. Pessoal, x igual a d é ponto crítico, por quê? Olha a derivada aqui, ó. Tá? Dá para perceber, sem muito esforço, que x igual a d é um ponto crítico, porque está aqui embaixo, tá vendo? Zero, tá certo? X igual a e também, pela mesma razão. A derivada aqui, ó, como é que tá? Derivada aqui, x igual a e. Derivada igual a zero, derivada igual a zero. Aqui não existe, aqui não existe. Aqui, pessoal, nesse canto aqui também não existe. X igual a f. X igual a f. Não existe a derivada aqui, ó, porque ela vem descendo, de repente ela quebra para um lado. E a mesma coisa aqui em x igual a g. Tá? X igual a g também não existe, porque ela estaria vindo para cá, de repente ela quebrou para lá. Resumindo então, gente, essa função que eu desenhei aqui, ela vem do infinito decrescente, ó, descendo, descendo, descendo. Chegou aqui. Nesse ponto eu não tenho derivada. Por quê? Porque ela vem descendo numa direção e de repente passa a subir em outra, e nesse cara aqui eu não consigo determinar a derivada. Aqui, ó, ela veio, se tornou horizontal e continuou. Então esse ponto aqui tem derivada, vale zero, né? Aqui nesse ponto era que dá problema, porque eu seguiria aqui e aqui eu desço, portanto esse ponto aqui eu não tenho derivada. Esse ponto aqui, a derivada, eu tenho derivada, vale zero, portanto também é ponto crítico. Esse cara aqui, a derivada vale zero, é ponto crítico. Nesse cara aqui, f, eu não tenho derivada, g eu não tenho derivada, e daqui para infinito ela é crescente. Tá bom, gente? Então, atenção para esse exemplo, é um exemplo bem ilustrativo. O que nós vamos fazer na parte 2 dessa aula, desse tema da construção de gráficos? Ora, dado a regra da função, como obter esse gráfico aqui? Entendeu? Então, dado a regra de uma função, como é que eu faço para obter esse gráfico que está aqui, né? Obter o gráfico da função. Então, é isso que nós faremos a partir... Espero que vocês guardem bem essas ideias. A partir dessas ideias que nós fizemos aqui, na próxima aula, nós aprenderemos a construir esse gráfico com base nessas informações que a gente viu nessa aula, ok? Então, vejo vocês na próxima aula.